Então, como foi falado no exercício que fizemos em aula, o que a gente estava interessado em definir, né? O valor desse limite, ou seja, o valor de y, quando essa determinada função tendia para x igual a 1. Por que tender para x igual a 1? Porque eu vou analisar valores muito próximos a 1, mas não necessariamente no valor 1. Até porque, nessa função que a gente fez, o valor 1 nem está definido por domínio dessa função, né? Quando eu jogo 1 dentro dessa função, o denominador fica zerado. Então, o que isso acontece? Eu não consigo definir um valor para essa função onde esse valor nem está definido no domínio, tá certo? Então, o que a gente faz, né? O conceito de limite basicamente é esse: definir qual é o comportamento dessa função quando eu chego próximo daquele ponto, mas não necessariamente tem que ser dentro daquele ponto, tá? Igual desse exemplo aqui, quando eu tenho x igual a zero, vai dar exatamente o mesmo problema que deu no problema anterior. Quando eu jogo x igual a zero aqui dentro, eu vou ter zero no meu denominador e eu não consigo ter zero no meu denominador, tá certo? Ele tem que ser diferente de zero. Então, vamos lá. O que a gente faz, então, para a gente tirar o zero do nosso denominador? Bom, a gente faz ou processo de simplificação, ou processo de racionalização, ou fatoração, alguma coisa a gente tem que fazer, tá? Como aqui a gente tem uma raiz, eu vou partir da ideia do processo de racionalização. No processo de racionalização, a gente pega esse valor, certo? A raiz, no caso meu, está no numerador, então vou partir pelo numerador e vou multiplicar pelo nosso conjugado. Então, se eu tenho aqui raiz de uma coisa menos outra coisa, o conjugado disso vai ser raiz também de alguma coisa mais aquela outra coisa. Então, o conjugado, se aqui for menos, vira mais, se aqui for mais, vira menos. Então, basicamente é isso. Por quê? Quando eu fizer a distributiva desses valores, eu vou conseguir anular um com o outro. Quando eu faço mais e menos, aí eu vou ter, quando eu fizer essa multiplicação, essa distributiva, eu vou conseguir anular alguns termos. Veja só como é que vai ficar. X² mais 9 menos 3. Vou multiplicar pelo conjugado. Mais 9. Veja, o que está dentro da raiz eu não mudo, continua a mesma coisa, tá? E vou multiplicar, como eu multipliquei em cima, vou multiplicar embaixo também. Tá. Então, eu vou pegar aqui esse. Multiplico aqui, certo? Multiplico aqui, faço a distributiva, porque é uma multiplicação, né? Raiz vezes raiz, perceba que é x² mais 9, x² mais 9. Então, basicamente, eu vou ter x² mais 9 em raiz multiplicado por x² mais 9. Basicamente, é isso que eu tenho. Veja que eu tenho essa situação aqui. Eu tenho x² mais 9 multiplicado, essa raiz multiplicada duas vezes. E o que acontece com o quadrado e a raiz? Eles se anulam, né? Porque eles são operações opostas. Então, vai ficar x² mais 9. Tá? Então, minha raiz já sumiu. Então, veja que aqui, inicialmente, vai ficar x² mais 9. Tá? Aqui vai ficar 3 mais 3 vezes, certo? Agora, eu vou multiplicar esse aqui. Vou apagar. Agora, eu vou multiplicar o 3. Então, vai ficar menos 3
raiz de x ao quadrado mais 9, multiplico aqui, faço a distributiva, menos 9, tá? Que 3 vezes 3 é 9. Perceba que eu tenho mais 3 e menos 3, ó, exatamente a mesma coisa aqui. Quando eu tenho um mais e um menos, isso aqui se anula e vira zero, né? Quando eu tenho um mais e um menos, anula e vira zero. Então, embaixo vai ficar isso aqui. Embaixo eu não mexi, deixa do jeito que está. Não precisa fazer distributiva, tá? E aí, outra coisa que eu tenho um mais 9 com menos 9. Um mais 9 com menos 9 também dá zero. Então, eu vou ficar com o limite de x ao quadrado, certo? De x tendendo a zero dessa toda expressão aqui, tá? Vou apagar a parte de cima aqui. Tá? Eu reescrevi. Feito. Agora, eu vou ter x ao quadrado, aqui raiz de x ao quadrado mais 9, mais 3, certo? Outra coisa que eu faço é o seguinte, x ao quadrado e x ao quadrado em cima e embaixo eu também posso cortar. O que que vira? Vira um denominador 1, né? Porque quando eu corto, significa que ele está virando o seu neutro, e o neutro da divisão e da multiplicação é 1. Então, vai ficar somente x ao quadrado mais 9 mais 3. Agora, beleza, né? Agora não tem problema mais nenhum aqui. Agora eu consigo simplesmente substituir, porque, veja, agora, quando eu pego o x igual a zero, ou seja, vou colocar aqui 0 ao quadrado mais 9, mais 3. 0 vai dar 0, vai dar raiz de 9 é 3. Então, vai ficar, raiz de 9 é 3, então vai ficar 3 mais 3. E aqui, 3 mais 3 é 6. Então, vai ficar como resolução 1 sobre 6. Então, veja que não é uma regra. Essa questão do aqui eu vou ter que racionalizar, aqui eu vou ter que fatorar, aqui é isso, aqui é aquilo, vem com a experiência. Então, tem que treinar, treinar, treinar. Tá? Algumas propriedades básicas do limite que a gente consegue fazer em relação à soma e à multiplicação é o seguinte. Se dois limites qualquer existir de duas funções diferentes, ou seja, função f e função g, eu consigo dizer o seguinte. O limite da soma é a soma dos limites, ou seja, o limite quando eu tenho x tendendo a 2, de x ao quadrado mais 2x. O limite da soma é igual ao limite de x ao quadrado de x tendendo a 2 mais o limite de 2x de x tendendo a 2. Tá? Eu consigo pegar o limite da soma, que seria x ao quadrado mais 2, e separar como a soma dos limites. O limite, veja, aqui vai dar 2 ao quadrado mais 2x. Ou seja, 2 vezes 2, né? Aqui, 2. Então, 2 ao quadrado vai dar 4, mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4 vai dar 8. Então, o limite para essa função é 8. Agora, esse aqui de baixo, o limite de x ao quadrado, quando x tende a 2, vai ser 4. O limite de 2x quando x tende a 2 vai dar 2 vezes 2, 4 também. Então, vai dar 4 mais 4, 8. Certo? Então, o limite da soma é igual à soma dos limites. Assim como, se eu tenho um valor constante multiplicado pelo limite,
eu consigo jogar esse constante para fora do limite. Ou seja, se eu tiver limite de 2x, isso aqui fica igual a 2 limite de x. Eu consigo jogar essa constante, ou seja, esse número 2 para fora. E vai dar o mesmo resultado também, tá bom? A multiplicação dos limites é igual ao limite das multiplicações. A divisão dos limites é igual ao limite das divisões, tá? E o limite de uma constante é sempre ela mesma. Ou seja, qual é o limite de 2? É o 2 mesmo. Não tem o que substituir, então vai ser ele mesmo, vai ser constante. Isso vai nos auxiliar muito para frente, quando a gente estiver fazendo a questão de limites ao infinito. Isso vai auxiliar muito a gente nessa questão, tá bom? Outro exemplo. Eu tenho um limite de x tendendo a menos 1, de x ao cubo mais 1, dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3. Se eu substituir, primeira coisa que eu vou tentar, né, é substituir na minha função. Então, aqui vai ficar menos 1 ao cubo, mais 1, que vai dar menos 1 mais 1, que vai dar 0. Tudo bem? Certo? Tudo bem. O numerador pode ser 0. O que não pode é o nosso denominador. O denominador, eu tenho uma função de segundo grau. Quando eu resolvo essa função de segundo grau, que no caso seria 1, 4 e 3, eu vou ter como soluções, como raízes, x igual a menos 1 e x igual a menos 3. Resolve por Bhaskara, eu vou chegar a x igual a menos 1, x igual a menos 3. Tá? Tá, esse aqui são raízes, certo? Como que eu transformo isso aqui numa expressão? Simplesmente, eu vou jogar o menos 1 para cá, vai ficar x mais 1, porque vem como outro resultado, e aqui também para lá vai ficar x mais 3. Só isso, professora, só isso. Essa expressão é essa mesma expressão aqui fatorada, tá bom? Essa expressão é essa mesma aqui. Se eu fizer a distributiva, ó, mais 3x, aqui mais x, mais 3, perceba que eu volto à mesma expressão original. Então, esse valor aqui é a forma fatorada dessa expressão, tá certo? Então, essa expressão aqui de baixo também, quando eu substituo o menos 1 aqui, também vai dar 0. Aqui sim eu tenho um problema. O nosso denominador não pode ser 0. Então, qual a nossa função? Nossa função é encontrar uma função similar a essa, aonde a gente não vai ter o denominador igual a 0. Então, vamos lá? Vamos fatorar? Bora! Essa expressão de baixo a gente já fez, né? A expressão fatorada dela vai ficar x mais 1, x mais 3. Aqui, vocês vão ter que fatorar uma expressão ao cubo. Procurem lá, estudem lá, fatoração quando tem uma expressão ao cubo. A fatoração dele vai ficar x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. Aí, opa, apareceu algo igual em cima e embaixo, que é o x mais 1. Em cima e embaixo, eu consigo cortar. Aí fica x ao quadrado menos x mais 1, dividido por x mais 3. Qual é a beleza disso tudo? É que, para essa função aqui, o menos 1 no lugar do x não vira 0 mais o denominador, né? Então, simplesmente, eu posso pegar essa função e substituir o menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos menos 1, mais 1, menos 1 mais 3. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos com menos vai dar mais.
aqui vai dar 2, então vai dar 3 sobre 2, tá certo? Esse é o limite da minha função. E aí, já falando sobre limites laterais, que é o que a gente já comentou na aula, né? Limites laterais nada mais é do que dado um ponto onde a gente chamou de A, né, em relação a x, e a gente chamou de L em relação a y. Se eu vier pela esquerda, e a gente vai chamar isso de limite, e vai ter uma potênciazinha, perdão, pela direita, a gente vai chamar de limite à direita, vindo pela direita desse ponto, o que acontece quando x é A? Vindo pela esquerda, a gente vai dar um negativinho nesse ponto. O que acontece com esse ponto? Então, quando o limite do ponto tendendo à direita e à esquerda, o que eu estou interessado em saber? Quando os limites laterais, tanto à direita quanto à esquerda, forem iguais, o limite da função existe. Quando eles forem diferentes, o limite da função não existe naquele ponto, tá? Então, isso é muito útil quando a gente estiver fazendo um gráfico que tem uma interrupção. Como assim, professora? O gráfico vem até um ponto, chega aqui, ele dá um salto e continua, por exemplo, daqui. Então, vindo pela esquerda, eu vou ter um valor. Vindo pela direita, eu vou ter outro valor. Então, quando isso acontece, os nossos limites eles não vão existir. Para os limites existir pelo teorema tradicional, a gente tem que dizer que os limites laterais, tanto a direita quanto a esquerda, têm que coincidir, tem que ser o mesmo valor. Aí, o valor naquele ponto daquele limite vai ser aquele determinado valor. Veja só, um exemplo. Né? O limite dessa função aqui, que eu chamei de g de x, de 2, né? Pela esquerda. Então, eu estou vindo aqui, ó, onde pela esquerda? Eu vou olhar aqui? Não. Aqui nem tem pela esquerda, tá? Para essa função. Então, eu vou olhar onde? Eu vou olhar a minha parte de cima, que é onde, de fato, tem alguma coisa vindo, né? Então, ó, vindo pela esquerda, quando x está tendendo a 2. Então, está tendendo a esse ponto 2 aqui. Qual o valor de y? O valor de y é 3. Tá certo? Então, tá. Vindo pela direita, do ponto 2, veja que agora, para a direita, eu tenho que pegar essa porção do gráfico, né? Pela direita é a única solução que eu tenho. Novamente, do ponto 2, o meu y está dando quanto? Meu y está dando 1. Ok? Então, pela esquerda vale 3, pela direita vale 2. Portanto, o limite no ponto 2 exatamente não existe, tá? Porque os limites laterais são diferentes. Não existe porque perceba que o gráfico deu um salto. Então, se eu venho para um lado, ele dá 3. Se eu venho para o outro, ele dá 1. Então, eu tenho um negócio que não é exato. Uma hora dá um, uma hora dá outro. Isso não existe para mim. Tá? Não existe. Ou é ou não é. Matemático, tem que ser algo óbvio. Ou é ou não é. Tá certo? Então, se vindo para um lado dá um valor, vindo para o outro dá outro valor, então não estou interessada, né? Não existe, não vai existir para mim. Tá certo? Vamos analisar agora do ponto. Vamos analisar agora o ponto quando x está indo para 5. Vamos lá. Bom, 5 pela esquerda. O 5 está aqui, né? Então, eu estou vindo pela esquerda. Vindo pela esquerda, tendendo a 5. Então, tendendo a 5, está tendendo ao ponto 1, 2, 3, né? Vindo pela esquerda, está indo para o ponto 2. Show! Agora, pela direita. Pela direita, eu também estou indo para o ponto 2. Show também. Bom, então qual é o valor então do limite quando x vale 5? É 2. Aqui sim, certo? Quando eu venho pela esquerda dá 2,
Quando eu venho pela direita, dá 2. Se os limites laterais são coincidentes, então o limite naquele ponto é aquele determinado valor, tá certo? Perceba que nesse ponto aqui, eu tenho uma bolinha aberta, tá? O que caracteriza que esse ponto não pertence ao domínio. Só isso. Mas não tem problema nenhum. Limite, eu estou querendo saber o que acontece próximo àquele ponto, não necessariamente no ponto, tá bom? Então, o limite dessa função ali, quando x está tendendo a 5, tanto pela esquerda quanto pela direita, vale 2, tá bom? Aqui nesse ponto, aqui novamente, veja que é uma função em partes. Quando eu tenho essas chaves relacionadas à nossa função, ela tem uma função, ela é dita função em partes, tá? O que vai acontecer com essa função? Quando eu vou colocar um igual aqui de baixo, vai ficar melhor. Quando eu venho pela direita, x maior ou igual a zero. Perceba que é direita, tá? Venho pela direita. Esse valor vai dar quanto? Quando eu venho pela esquerda, veja que isso é limite lateral. Quanto que vai dar esse valor? Vamos ver? Bom, vamos ver pela direita. Pela direita, eu tenho um módulo de x dividido por x para essa minha função. Então, considerando a reta, aqui é zero, aqui é positivo, aqui é negativo, certo? A partir da direita aqui do valor zero, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobe, positivo. Pela esquerda, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não, negativo. Tá. Então, pela direita, considerando o módulo, considerando a ideia que o módulo assume tanto positivo quanto negativo, dependendo da situação, pela direita, eu vou considerar os valores positivos de x. Então, eu vou ter que limite de x tendendo a zero para módulo de x sobre x para a direita, tá? Vai ser isso aqui. Quanto que dá x dividido por x? X dividido por x vai dar 1, né? Então, limite de x tendendo a zero pela direita vai ser 1. E qual é o limite de constante? Limite de constante é o próprio valor, ou seja, o valor 1. Tá. Agora eu vou vir pela esquerda. Limite de x tendendo a zero pela esquerda. Agora eu vou assumir pela esquerda, eu vou assumir os valores negativos de x, porque é módulo, tá? Menos x dividido por x vai dar o quê? Menos 1, né? Corto, fica o negativo, fica menos 1. E o limite de constante é o próprio valor, então vai ficar menos 1. O que acontece? Limite à direita, positivo, limite à esquerda, negativo, logo o limite no valor, quando x igual a zero, não existe. Isso classifica o quê? Veja o gráfico. Está vendo o salto? Tem salto, não existe, né? Vindo pela direita, ele dá 1, o y dá 1. Vindo pela esquerda, o y dá menos 1. Então, não existe, tá certo? Novamente, aqui, vindo pela esquerda, x menor que 1 e pela direita, x maior ou igual a 1. Tá? Direita, tenho que ler aqui, né? Direita, tenho que ler aqui esquerda, tá? Então, limite de x tendendo a 1 pela esquerda, eu vou assumir essa função aqui. Limite de x tendendo a 1 pela direita, eu vou assumir essa função aqui. Tá certo? Então, ela é uma função que, ora ela é uma coisa, ora ela é outra coisa. Tá certo? Eu tenho alguma restrição aqui? Não, né? Eu posso jogar o 1 direto aqui dentro.
não é racional, não é raiz, não é nada. Então, é só substituir o ponto, como a gente já viu. 1 ao quadrado mais 1 vai dar 1 mais 1, 2. Aqui, 1 menos 2 ao quadrado. 1 menos 2 vai dar menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, vindo pela esquerda, vai dar 2. Tá? E vindo pela direita, vai dar 1. Então, o que acontece? O que acontece com esses limites? Os limites laterais são diferentes, então o limite não existe. O limite daquele ponto não existe. A gente pode perceber que, vindo pela esquerda, o gráfico vai ser x ao quadrado mais 1. Então, ele para onde? Ele para no ponto onde x vale 1, né? A partir do ponto x1, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, não existe mais esse gráfico. Esse gráfico ele morre, ele não continua aqui, ó. Ele não existe x2, x3, x4. Ele não está definido, ele só está definido até o valor que x vale 1. Assim como o outro gráfico, que é x menos 1 ao quadrado, ele só está definido para valores maiores que 1. Ou seja, para cá, esse gráfico não está definido, então ele não existe. Então, ele só está definido do valor 1 para lá. Então, aí, juntando esses dois gráficos, essas duas análises, eu chego à conclusão em que eu tive um salto exatamente aqui no ponto igual a 1, então esse limite naquele ponto não existe. O limite no ponto 1 não existe, tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá? Mais simples ainda. Novamente, eu não tenho restrição. Aqui eu vou ter a direita do ponto, x maior que 4. Aqui eu vou ter a esquerda do ponto, x menor que 4. Não tenho restrição porque a raiz tem que ser maior ou igual a zero. Se der zero, tudo bem. Então, a raiz de 4 menos 4 vai dar quanto? Vai dar raiz de zero. E raiz de zero existe, gente. É zero. Raiz de zero é zero. Qual é o valor que multiplicado por ele mesmo que dá zero? É o próprio zero. Então, existe. Eu não tenho problema aqui. Tá certo? Não tem problema nenhum. Então, é só substituir o ponto. Aqui, quando x vale 4, vai dar zero. Ou seja, x à direita. Aqui à esquerda vai dar 8 menos 2 vezes 4, 8. Então, 8 menos 8 também vai dar zero. Então, os limites laterais eles são coincidentes. Então, o limite de x tendendo a 4 vai ser zero. Ele existe. Então, veja que o gráfico não dá um salto. Ele existe, está aí, vai 4. Tá bom? E aí ficam os exercícios extras para vocês. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro e vejo vocês até a próxima semana. Um abraço e até mais!